while também sem nenhum problema, né? Basta que eu declare um i começando em 0 e faça aqui o while. Enquanto o i for menor do que 10, eu mando escrever o i e avanço o i em uma unidade. Para efeitos práticos vai dar a mesma coisa, a mesma coisa. Só que eu não vou perder tempo aqui com o while, até gera uma complicação de leitura. Eu vou fazer isso via for, né? Que está mais simples fazer aqui via for. Não preciso controlar o i, deixa que o for controla para mim. Muito bem. Só que qual é o valor que eu vou passar para cá? Ou seja, eu tenho que gerar do tamanho que nome é. Qual é o tamanho de nome, né? O seu nome não é essa variável nome aqui que eu estou mostrando para vocês. É o valor que a pessoa digitar que vai ficar armazenado nessa variável. E nós temos uma função, e toda linguagem de programação tem, para verificar o tamanho das strings. Aqui em Python, o nome dela é len. Então eu passo len e passo o nome. Isso aqui será um inteiro, veja só, um int. E esse int eu mando para cá. E aí vai ser essa maravilha. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um print no i do mesmo jeito, né? Esse código do while eu vou apagar, só para não ficar sujando a tela aqui. O que esse código faz quando eu executar? Ele vai mostrar uma sequência de 0 até o tamanho do nome menos 1. Agora sim ele já vai estar mais próximo. Então se eu botar Rogério, olha, como tem 7 caracteres, Rogério ele foi de 0 até 6. Né? Se eu rodar novamente, eu vou botar Maria da Guia de Teresina e pressionar o Enter, ó, deu 24 porque tem 25 caracteres aquele nome todo que eu botei ali, né? Só que eu não quero escrever todas as letras, eu quero escrever apenas as letras que estão em posições pares. Originalmente mesmo, o 0 é par, a posição 2 é par, desse jeito. Então eu só pergunto aqui, se o i, eu não vou fazer uma função dessa vez, né? Se o i, quando dividido por 2, resultar em 0, significa que o número é par. Portanto, eu escrevo o i ou a letra que está no i. Se eu fizer desse jeito aqui e executar, vejam só, Rogério, né? O que ele me disse é o seguinte, olha, as posições pares são 0, 4 e 6. Mas eu não quero as posições, eu quero as letras que estão na posição. Então, a letra que está na posição par, eu vou lá no nome, ei nome, me dê a letra que está na posição i. Perfeito. O que eu vou fazer com essa letra? Eu vou escrever em tela. Perfeito? Então, observem a construção desse código como em strings você tem operações que são baseadas no caractere ou na posição. E ele é um conjunto que você percorre a partir da posição 0. Isso fica maravilhoso, tá bom? Run. Tá aqui nome, botar aqui Rogério Silva, veja só. E agora sim, ó, apresentou o R, depois o G, depois o outro R, foi pulando, né, de 1 em 1, porque a primeira posição é a 0, é a par. Tudo bem, gente? Então, a gente já viu aqui sobre strings uma coisa, ela é uma coleção de dados. O primeiro passo é esse. Segundo, esses valores são acessíveis individualmente por meio de index. O primeiro index é o 0, tá bom? Tudo isso está no livro lá, mas você olha o vídeo devagarinho, você vai fixando e vendo que isso tem muita aplicabilidade. Outra coisa que a gente já sabe sobre string, eu consigo descobrir facilmente o tamanho de uma string por meio da função len. Eu consigo percorrer caractere a caractere de uma string por meio de um for ou de um while. Basta para isso fazer um for ou um while que vai de 0 até tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Porque começa em 0 e não em 1, a indexação. E a gente também já sabe que é possível eu quebrar uma string por meio do método while, né? Que método while? Por meio do método split, que é um método que vai diretamente lá na string, tá bom? Deixa eu fazer aqui a demonstração do split, né? Demo string split.py. Então a gente já sabe tudo isso aí que eu falei para vocês, né? Vejam só, você quer receber uma frase qualquer, input, digite uma frase, e o papel, a sua tarefa é dizer quantas quantas palavras tem essa frase, né? Como é que você faz para saber quantas letras? Você pode fazer um split, né? Simples mesmo. Então, quantidade
Você tem palavras, tá aqui as palavras. Como é que eu pego as palavras? Eu pego a frase e mando quebrar essa frase lá no espaço. Isso aqui vai me dar uma lista onde cada posição vai ser uma palavra, porque se eu botar Rogério da Silva, né, ele vai quebrar no espaço, vai ter 2 pontos de quebra, aqui e aqui, vão ficar 3 palavras, o Rogério e o da Silva, não é isso? Perfeito. Só que eu não quero escrever as palavras, eu quero saber a quantidade de palavras. A quantidade de palavras, o len também funciona para a lista. O len funciona para descobrir o tamanho de todo tipo de coleção. De grosso modo é isso. Então, como uma string é uma coleção, ele descobre quantas letras tem. Como palavras é uma coleção também, só que é uma coleção de palavras, né, de strings, também vai dar certo. E eu dou um print vou botar assim, né? A frase que você digitou tem, né? QTD palavras. Vamos rodar. Ver se dá certo. Tá aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A frase que você digitou tem 9 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certinho. Tá bom? Veja como isso é poderoso, né? Isso é maravilhoso mesmo. Muito bom. Tá bom? Aí você pode fazer muitas outras coisas com string. Você pode mexer individualmente nos caracteres ou na string como um todo. Eu vou fazer o seguinte, né? Além de separar aqui as palavras, né? De contar, eu posso escrever cada uma dessas palavras individualmente. E vejam só mais uma utilidade aqui das estruturas de repetição. O for serve para percorrer coleções, certo? O for i in range 10, ele vai gerar uma coleção de 10 elementos. Mas o range eu utilizo quando eu não tenho uma coleção para percorrer, eu quero uma coleção artificial de números. No caso, eu tenho uma coleção, que são as palavras. Então, eu posso fazer isso, olha. Para cada palavra, eu vou botar para ficar mais bonito, para cada palavra em palavras, porque ele vai pegar essas palavras, por favor, escreva essa palavra na tela. Então, ele vai, além de quebrar a frase em palavras, ele vai escrever uma por linha, né? Vamos lá de novo, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Vejam só, fez exatamente isso. Tem 9 palavras e ele chamou o print aqui, o for, executou a quantidade de vezes que é o tamanho da sequência que eu dou para ele. E aí você já destrava mais um uso do for. O for serve para percorrer coleções de dados. Matou aí a charada? Perfeito demais, não é isso? Então, o rato roeu. E aí eu posso fazer mais coisas aqui com strings, né? Com caracteres eu posso fazer coisas e com strings, a inteira em si, eu também posso fazer outras coisas. Eu quero escrever as palavras em uppercase, olha, uppercase em caixa alta. Então, eu vou transformar ela, essa string. Ela não vai transformar ela intrinsecamente, ela vai só na hora de dar o print é que ela vai mudar, né? Então, vamos aqui. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pronto, olha, ficou tudo em caixa alta. Não, mas é para botar em caixa alta apenas as palavras que forem posição par. Você quebrou, você tem 9 palavras na frase. Mas a primeira palavra é a palavra 0, ela está em posição par. A segunda está em posição 1, ela é posição ímpar. Então, as que estiverem em posição par, eu quero apresentar em caixa alta. As que estiverem em posição ímpar, eu quero botar em caixa baixa. Como é que eu faço isso? Eu tenho que modificar. Como é que eu vou saber qual é a posição aqui? Tem algumas formas de fazer, mas eu vou fazer o seguinte. Eu não vou percorrer mais o conjunto de palavras aqui, certo? Eu vou percorrer as posições das palavras, olha. Para cada pós, vou chamar de pós de posição, né? Nesse conjunto, né? Nesse conjunto de palavras, se eu botar isso aqui, ele não vai pegar as posições, ele vai pegar efetivamente as palavras, mas eu quero uma range que comece em 0 e vá até o tamanho desse conjunto de palavras. Portanto, len, que eu já computei, né? Então nem preciso chamar len aqui
quantidade de palavras. O que isso vai me gerar, gente? Vejam isso. Eu vou mandar escrever aqui o pós. O que esse for faz? Ele vai escrever as palavras? Não, ele vai escrever as posições das palavras. Vejam só. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha, são 9 palavras, a primeira está na posição 0 e a última está na posição 8. Pronto? Agora a gente matou a charada. Então vejam só, as posições. Se a posição for par, ou seja, se mod 2 aqui for igual a 0, significa que é par, eu vou dar um print na palavra que está nesta posição. Como é que eu sei? Eu venho aqui em palavras. Qual a posição? Pós. Isso aqui é uma string, olha. Isso tudo vai ser a string que está naquela posição. E o que eu faço com isso? Eu chamo um upper para ela. E se ela não estiver em posição par, eu vou dar um print na palavra também que está nesta posição, né? Mas lower, que é para botar em caixa baixa. Olha como a gente tem muito poder, né? Com as coleções, com string, dá para fazer muita coisa. Veja só, que legal. O rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Digitar de novo, saiu tudo errado, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Pronto, agora sim, vejam só. Caixa alta, caixa baixa, alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Beleza? Vamos rodar de novo aqui.